E os móveis são aqueles removíveis que o próprio paciente pode remover e reinstalar em casa. Dentro dos fixos, nós temos os tradicionais, que têm um bom resultado, mas num tempo mais demorado. Temos o sistema Damon, que é um sistema mais rápido e de mais alta tecnologia, uma tecnologia muito avançada, e é um sistema autoligado. E temos também o lingual, que é colado pela parte interna da arcada, que é invisível. E aí passamos para os móveis. Os móveis nós temos a ortopedia funcional dos maxilares, que trabalha basicamente com crescimento ósseo, mais indicado para as crianças. E temos os invisíveis, que são os alinhadores removíveis, que são uma sequência e podem ser removidos pelo paciente e ter uma sequência de placas sucessivas, de alinhadores sucessivos. Pensa nessa grande variedade de aparelhos disponíveis para recuperar a posição correta dos dentes, assim como toda a postura muscular da face. Qual é a correta indicação para um tratamento ortodôntico? A indicação se dá tanto pela estética quanto pela função. A estética é quando o paciente não está satisfeito com a própria aparência, ele mesmo procura um ortodontista. E a parte funcional, quando ele sente uma deficiência na mastigação, ou quando ele tem uma retrognatia, que seria a mandíbula menor do que a maxila, ou quando ele tem um prognatismo de mandíbula, que seria a mandíbula mais avançada que a maxila. E geralmente nessas ocasiões eles vêm indicados por um outro profissional que detectou, ou o próprio paciente que viu em algum lugar e achou que não é correta a sua boca, então nos procura. Doutor, é muito comum as pessoas, ao iniciar um tratamento ortodôntico, se preocuparem com a questão estética. Afinal, às vezes é desagradável mostrar aquele aparelho com efeito metálico e as pessoas preferem outras opções. Sem dúvida nenhuma, o mais procurado é o aparelho invisível. Qual é a vantagem de utilizar esse aparelho? A maior vantagem que eu vejo é a questão da higiene bucal. O aparelho é removível, então você vai tirar o seu aparelho na hora de se alimentar, vai poder passar o fio dental com tranquilidade, fazer uma higiene perfeita e reinstalar o seu aparelho. Ele é completamente invisível, ele não atrapalha na dicção. Eu mesmo estou usando neste momento o aparelho. Inclusive eu fiquei impressionada. É imperceptível, eu não tenho conhecimento técnico, não sou profissional, mas não dá pra ver mesmo, e a dicção dela ficou realmente perfeita. As pessoas também têm esse receio, acham que o aparelho vai dificultar a articulação. Não, né? Não atrapalha, em absoluto. Eu tenho pacientes que falam corretamente, que são oradores, que são advogados e usam o aparelho com tranquilidade. E assim, a vantagem do invisível é realmente a eficiência dele, a invisibilidade e você poder prever um tempo de tratamento, que nas outras técnicas é muito variável. Nesse caso, qual é o tempo médio? O tempo médio é sempre de 6 meses a 1 ano. Muito rápido. É sempre recomendado para pequenos casos também. Não é? Mas mesmo assim, você consegue, quando você determina o seu tratamento, você sabe quantos alinhadores você vai usar. Então você sabe quando vai terminar o seu tratamento. E nas outras técnicas é mais variável esse tempo. É uma vantagem enorme mesmo o invisível. Eu gostei muito, eu tenho me dado muito bem com o invisível. Eu e os meus pacientes. Um outro avanço importante é referente ao sistema Damon. Comente um pouco sobre ele, quais as principais diferenças e como é o tratamento quando esse sistema é utilizado. O sistema Damon é um sistema de brackets autoligados. Ele não possui aquele elastiquinho que segura o fio. Então ele tem uma portinha que abre e fecha a hora que você vai trocar os fios. Como ele não tem o elastiquinho, o fio trabalha solto, de uma maneira livre. Não tem a fricção nem a pressão do elástico sobre o fio. Então ele consegue trabalhar muito mais rápido com uma força muito menor. Então o paciente sente menos dor.
E é impressionante a redução de tempo de tratamento comparado com o tratamento tradicional. Se fosse um tratamento tradicional, qual seria o tempo médio de duração? De 2 a 4 anos. Utilizando essa nova técnica, esse sistema? De 1 a 2 anos. Ou seja, a gente está falando de uma redução quase de metade do período. Metade do período. É muito a vantagem tempo do sistema D1 é que os fios que ele utiliza são todos termoativados. É uma tecnologia desenvolvida pela NASA e adaptada para os fios ortodônticos. Ele é um fio altamente flexível numa temperatura ambiente, uma temperatura normal. E quando é colocado no calor da boca, ele é ativado pelo calor corporal. E ele tem uma ativação progressiva. Como ele tem essa memória e essa ativação, você não tem necessidade de vir todos os meses ao consultório. Qual é a frequência média nessa fase do tratamento? Entre 2 e 3 meses. A cada consulta, a cada intervalo 2 muito mais espaçado se comparar ao tratamento tradicional. tradicional. De novo. Ou seja, numa comparação geral, ele é muito mais rápido e mais eficaz também devido a essa característica tecnológica. Exatamente. Doutora, é muito comum nós associarmos a ortodontia, a ortopedia funcional dos maxilares à estética, como se fossem tratamentos apenas de ordem estética, mas a gente sabe que a função é muito importante. Nesse caso, qual é a importância para o paciente em realinhar os seus dentes? Se não é só estética, o que muda na vida dele, em todo o funcionamento orgânico? Olha, eu vou ser bem sincera, a estética é muito importante. Porque tem a questão psicológica também da pessoa. Exatamente, a estética eleva a sua autoestima, a estética te abre portas, entendeu? Isso é muito importante. Um sorriso perfeito significa saúde. E isso é muito importante na vida do paciente. Além de todas as outras melhoras, porque a pessoa volta a ter uma articulação mais correta, volta a comer de tudo também. Algumas pessoas têm dificuldade. Tem, algumas pessoas, os casos de mordida aberta geralmente têm muita dificuldade de mastigação. Então eles se incomodam em comer carne, eles não gostam de carne, na verdade por dificuldade de mastigação. Então se você desenvolve uma correta mastigação no paciente, um trabalho eficaz de mastigação e digestão, você melhora a digestão, você melhora a saúde geral desse paciente. Isso é importante, entendeu? E ele vai ter um sorriso bonito para mostrar, né? Exatamente. Doutora, vamos passear um pouco pela clínica agora, porque eu quero conhecer o resto da sua equipe. Vamos lá? Vamos. Acompanha comigo. Como nós estamos numa clínica multidisciplinar, aqui o paciente encontrará todas as especialidades necessárias para realizar os seus tratamentos, como o bucomaxilofacial. E eu vou conversar com o Dr. Arthur Benvenuti, que além de bucomaxilofacial, é médico otorrinolaringologista. Doutor, para a gente começar essa breve conversa, explica um pouco sobre uma técnica muito utilizada, que é a cirurgia ortognática. E já que estamos falando em deformidades na face, quais são as principais deformidades? Então, Mariana, a cirurgia ortognática é um tratamento que visa a correção das deformidades dentofaciais, ou seja, ela vai promover a melhor estética para o paciente e ao mesmo tempo devolver também a função mastigatória. As principais deformidades que nós encontramos é ou a mandíbula, também chamado de maxila inferior, muito para frente, ou então essa mandíbula muito para trás, onde o tratamento ortodôntico somente não é suficiente para corrigir essa deformidade. Então, o paciente é submetido a um tratamento cirúrgico. Outra deformidade muito frequente também é localizado na maxila, ou essa maxila superior está muito para frente ou muito para trás. Então, nós precisamos, com um estudo, definir aonde está a deformidade e então aí instituímos o tratamento. Quais as vantagens da utilização dessa técnica cirúrgica e depois que a cirurgia já foi realizada, qual é a sequência desse tratamento, doutor? Bom, a grande vantagem é o seguinte, que de você associar o tratamento ortodôntico com o tratamento cirúrgico nesses pacientes onde a deformidade é muito grave, onde somente o tratamento ortodôntico não vai devolver uma estética e uma mastigação satisfatória. E com isso nós conseguimos então promover uma melhor estética e uma melhor mastigação. Hoje, com as novas técnicas e com novos materiais, o pós-operatório costuma ser mais tranquilo,
e menos traumático para o paciente. Falando um pouquinho sobre esse tão temido pós-operatório. No caso da cirurgia ortognática, como ele procede? Quais são as recomendações fundamentais? Então, as principais recomendações são as seguintes. O repouso, né? Evitar atividade esportiva por um determinado período, mais ou menos uns 30 dias. Hoje, com os sistemas que nós temos de mini placas e parafusos, os pacientes não precisam ficar por muito tempo com a boca fechada, que era necessário para a consolidação óssea. Então hoje, com um período de 10 a 15 dias, o paciente já pode voltar a mastigar, a comer alimentos um pouco mais sólidos. Isso é uma grande vantagem em comparação a um tempo atrás, em que o paciente precisava ficar 40 dias com a boca fechada, né? Além disso, também é muito importante o paciente fazer o repouso, usar umas compressas com gelo para diminuir o edema, que é um edema importante nos 2, 3 primeiros dias, mas que gradativamente vai diminuindo. A dor não é um problema tão importante hoje, devido ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios, que a gente consegue controlar muito bem. Ou seja, com os avanços tecnológicos, essa técnica se aprimorou, trazendo um pós-operatório mais tranquilo e o resultado já num tempo mais inferior ao praticado anteriormente, já que a recuperação era muito mais lenta, o paciente já retoma sua vida e suas atividades normais muito mais rapidamente, né, doutor? Muito obrigada por falar um pouco mais sobre essa importante especialidade odontológica e a gente continua acompanhando o trabalho realizado pela clínica e todas as outras especialidades e você acompanha comigo. Todos nós sabemos que não adianta só pensar na aparência estética dos dentes e no correto posicionamento se a gente não cuidar antes da saúde da nossa gengiva. Por isso que eu vou conversar agora com a doutora Silmara Aquariato, ela que é especialista em implantodontia e em periodontia. Quero começar primeiro, doutora, perguntando o que é essa especialidade odontológica, a periodontia. Periodontia, ela é a ciência que estuda e dá a prevenção e trata as doenças que acometem o tecido gengival e a sustentação dos dentes e a proteção dos dentes. Doutora, no caso das doenças, quais são as principais doenças que acometem as nossas gengivas? Então nós temos duas doenças, a gengivite e a periodontite. A gengivite, ela é vamos dizer, a doença inicial. Ela é uma inflamação gengival que ela gera um sangramento muito grande devido ao acúmulo de placa existente ali. E esse sangramento, às vezes ele é espontâneo na boca do paciente. E a gengiva fica lisa, brilhante, com aspecto bem vermelho. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode detectar. Olhando no espelho a gente já percebe a diferença? Já percebe por causa que ela fica bem diferente. Ela perde todo o aspecto dela de saudável, porque ela fica bem inchada também. E o avanço da gengivite, a falta de tratamento, né, na gengivite, então vai fazer com que a placa ela se calcifique e se transforme em cálculo. Esse cálculo ele fica alojado bem entre o dente e a gengiva. Ele vai penetrando nesse espaço. E aí ele faz com que gere uma perda óssea. Então a periodontite ela é diferente da gengivite nesse aspecto. Tem a perda óssea. Então ela vai dar mobilidade, vai deixar o dente mole e vai fazer também com que quando perde o osso a gengiva acompanha. E daí gera sensibilidade aos dentes, que muita gente percebe e fala assim, nossa, meu dente está com uma sensibilidade que não tinha antes. Já é um sinal da periodontite. E até mesmo o sangramento, já é sinal que tem alguma coisa errada e é hora de buscar o especialista. Exato. Okay. E também às vezes dá muito odor também e gosto na boca muito desagradável. Às vezes a pessoa escova, chupa bala, que não é até nenhuma coisa correta de estar fazendo. E não percebe que isso não adianta nada, porque tem que fazer o tratamento, tem que remover esse cálculo, que é o tratamento, como você estava me perguntando. Então, o tratamento é a remoção de todo esse cálculo, por isso não pode ir num dentista qualquer. Precisa do especialista, o periodontista. Doutora, obrigada por explicar um pouco mais sobre periodontia. E agora os nossos telespectadores já sabem que sangramento gengival não é normal e procure o especialista. Eu continuo conhecendo mais sobre os tratamentos multidisciplinares realizados aqui na clínica. Acompanha comigo.
Doutora Roseli, hoje a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho multidisciplinar que a doutora e todos os outros especialistas realizam, e eu sei que existem outras modalidades. Quais são elas? Bom, nós temos ortodontia, estética dental, implantes dentários, periodontia, cirurgia bucomaxilo e otorrino, que é o Dr. Arthur, e temos endodontia e prótese. Ou seja, o paciente vai chegar aqui e vai receber todo o carinho, toda a dedicação necessárias para recuperar o sorriso com todas as especialidades que ele necessitar. É isso? Exatamente. E vai ser assim, gente, muito bem recebido, como eu e toda a equipe do programa Vida e Saúde fomos recebidos. Doutor Arthur, muito obrigada. Doutora Silmara, obrigada. Obrigada, doutora Roseli, por toda a atenção. E o programa Vida e Saúde vai continuar no próximo bloco. Você sabe, informação com responsabilidade para você.